Queridos, gostaria de trazer uma palavra, um pensamento ao seu coração. Lendo a Bíblia, especialmente os Evangelhos, existe algo que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, quando eu percebo como Jesus veio e o que Ele fez quando Ele andou sobre a terra. Uma pergunta, ela se levanta, uma pergunta, ela se constrói quando Jesus vem sobre a terra. Ele nasce, cresce e começa a se demonstrar uma pessoa diferente, características diferentes, surpreendentes. Eu lembro que eu estava lendo certa vez quando Jesus se aproximou de um barco e os pescadores dentro desse barco, e ele conversa um pouco com aqueles homens, e depois desse bate-papo, dessa conversa, ele faz a seguinte proposta para esses homens: deixem tudo e me sigam. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora, pense, que proposta maluca essa, considerando que Pedro, que era um desses homens, ele era pescador, possivelmente, provavelmente, filho de pescador, neto de pescador. Pesca era a vida dele, o barco era o sustento dele, era através da pescaria, era através desse ofício, era através dessa profissão que ele trazia o alimento, o sustento para sua casa. Era tudo o que ele sabia fazer, era a sua especialidade, era aquilo que ele dominava, controlava. Tudo que ele sabia fazer, e os outros homens também, era a pesca. E Jesus bate um papo com eles e diz: escuta, deixa isso aí, deixa essa vida e siga-me. E esses homens seguem, deixam o barco, deixam as suas atividades, deixam a sua profissão e começam a seguir a Jesus. Quem é este? Que homem é este que com uma conversa muda a rotina, o destino, a perspectiva, o horizonte de homens que deixam tudo para segui-lo? Mais adiante, Jesus passa à frente de um local, uma coletoria de impostos, está sentado Levi ali, e Jesus passa por ele, olha para Levi e diz: Levi, siga-me. E Levi larga tudo. Que olhar é esse? Que brilho nos olhos é esse? Que autoridade nas palavras é essa? Que gera em poucas palavras, num pequeno diálogo, uma transformação de foco, de alvo, de propósito, e faz a pessoa deixar tudo e seguir a Jesus. Quem é este? Quem é este? Quer ver outros exemplos? Em Mateus 21, versículo 10 e 11, diz assim: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entra na cidade, o que acontece? Uma grande agitação. Muitas pessoas começam a perguntar e ver o que está acontecendo. Uma multidão se reúne, uma grande agitação acontece. Quem é esse homem? O que ele está fazendo? Que impacto é este que ele está gerando? Quem é este? E a multidão responde: ele é Jesus. Este é Jesus. Um outro exemplo, em Lucas 7, 48 e 49, versículos 48 e 49, diz assim: então Jesus disse a ela, disse àquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Não era uma atitude corriqueira, não era o que todos faziam. Quem é este? Ele é diferente, ele tem uma atitude que espanta, que surpreende. Quem é este? Jesus, quando começou a andar, Jesus, quando começou a falar, Jesus, quando começou a tocar, Jesus andava e causava surpresa. Quem é esse? Quem é esse? Veja esse outro exemplo, Lucas 8, 24 e 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este?
que até aos ventos e às águas dá ordem, e eles obedecem. Quem é esse homem? Quem é este? As pessoas olhavam e não compreendiam. Diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto, diferente de todas as pessoas que eles já tinham conhecido, diferente. Ele diz, ele dá ordem às águas, ele dá ordem aos ventos. Isso por si só poderia parecer maluquice, mas os ventos e as águas obedecem. Quem é esse? Que homem é esse? Jesus andando sobre a terra, causando espécie. Lucas 9, 7 a 9, diz assim: Herodes, o tetrarca, ouviu falar tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Aonde Jesus ia, aonde se falava a respeito de Jesus. Agora, Herodes nem sequer conheceu pessoalmente a Jesus, mas ouve a respeito daquilo que ele fazia. Ele fica perplexo, ele fica assustado, ele fica surpreso. E ele pergunta: quem é esse? Quem é esse homem? Eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. Quem é esse? O tema da minha mensagem hoje é: quem é esse? Quem é esse? Quem é este homem? Algumas pessoas, elas fizeram essa pergunta, elas ouviram essa pergunta, elas se aproximaram de Jesus e elas abraçaram Jesus. E elas receberam a influência de Jesus. E elas admiraram, e uma admiração de aceitação, ficaram maravilhados e viram: Jesus é aquele que transforma, eu aceito essa influência. E as suas vidas foram completamente e radicalmente transformadas. Outras pessoas, elas ouviram sobre Jesus, talvez até fizeram a mesma pergunta, mas elas rejeitaram. E como consequência de rejeitar, de não aceitar o novo, aquela influência surpreendente, eles não usufruíram. Eles não usufruíram da presença de Deus, eles não usufruíram da presença e do passar de Jesus pelas suas vidas. Mas hoje eu quero convidar você a uma jornada, a uma pequena jornada, onde nós vamos ver um pouco mais de quem é este, quem é Jesus. O que ele faz, o que ele pensa, como é o seu coração. E nós vamos perceber que muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada, incompleta, distorcida de quem é Jesus. E eu quero então convidar você a passear comigo por alguns momentos, algumas ações de Jesus que causavam essa pergunta: quem é este? Em primeiro lugar, quem é este? Quem é este? Em primeiro lugar, este é aquele que perdoa e salva. Este é aquele que perdoa e salva. Eu quero ler com você um texto bastante conhecido, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. A palavra de Deus diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, eu sei que esses versículos, eles são bastante conhecidos. Possivelmente parte aqui das pessoas do auditório decora essas palavras. Se eu perguntar para você o que diz em João 3, 16, 17, você vai repetir essas palavras. Mas elas têm tanta importância, elas têm tanto significado, porque elas revelam o coração de Jesus, revelam o coração do Pai. Primeiro, o Pai amou de uma forma tão intensa, tão intencional e tão forte o mundo, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho. E o propósito da vinda de Cristo fica expresso
nesse dia, expresso nesse texto. Ele veio não para condenar, mas ele veio para salvar. É interessante perceber como as pessoas têm uma perspectiva equivocada de quem é Jesus. Jesus não veio condenar. Mas você já passou pela experiência de convidar alguém para vir participar de um culto? E esta pessoa, ela responde para você um pouco constrangida: olha, eu não me sinto à vontade de ir no culto, porque, sabe, eu fiz algumas coisas erradas, sabe, eu ainda fumo, sabe, eu ainda bebo, sabe, eu tenho algumas atitudes que eu acho que Deus não aprova e, portanto, eu não me sinto bem de ir ao culto, eu preciso consertar algumas coisas antes de ir à igreja. Já teve alguma experiência assim? Por quê? Porque as pessoas pensam que ele veio condenar. Mas ele não veio condenar. Ele não veio condenar. Nós temos um projeto, nós vamos ter já no mês que vem, mais uma vez, o Verão Vida. E é muito interessante porque o Verão Vida é um projeto de evangelização que nós fazemos na praia. E nós abordamos as pessoas que estão ali, na praia, tomando sol, de férias, veranistas. E o pessoal ali no guarda-sol, muitas vezes os jovens chegam e tem um grupo de pessoas ali. E aquele grupo de pessoas começa a conversar e muitas vezes eles estão com uma latinha de cerveja numa mão, estão com um cigarro na outra mão. E começamos a falar de Jesus. Começamos a ministrar o amor de Deus. E o Espírito Santo começa a agir. E aquelas pessoas, elas recebem a palavra. E aí se faz uma proposta: escuta, vamos então fazer uma oração onde você entrega a sua vida para Jesus. E a pessoa, ela está ali, com uma latinha de cerveja na mão, e você pergunta: você topa, você concorda de orar comigo? E a pessoa olha para você, olha para a latinha, olha para o cigarro. É só um pouquinho. Ela tira, porque ela acha que Deus vai olhar para ela naquele momento, e se ela estiver segurando a latinha de cerveja e o cigarro na outra mão, Deus não vai ouvir a oração dela. Mentalidade de que Deus condena. Acontece exatamente isso, várias e várias vezes. Nós percebemos que as pessoas, elas têm uma sensação, um sentimento de culpa, de condenação, achando que Deus está olhando para elas de forma irada. Ontem nós tivemos um evento, uma confraternização do Prosperity in Business, e aí o irmão estava comentando comigo que ele estava tentando alcançar uma pessoa, e uma estratégia que ele queria usar de aproximação era convidar essa pessoa para uma pescaria. E aí, essa pessoa que estava sendo convidada, ela não queria, porque sabia que o irmão era irmão, que era crente. Eu falei: ele vai dizer que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que não quero. E não queria ir na pescaria. Graças a Deus, a esposa deste homem ficou insistindo: vai lá, você precisa participar, vai lá, se relacione, vá. E ele no fim cedeu. Ele perguntou: eu vou, mas eu posso levar minha cerveja? E graças a Deus esse irmão não foi santinho. Disse: leve a tua cerveja. Leve a tua cerveja. Não é isso que vai bloquear o nosso relacionamento. Não é isso que vai afastar você de mim, porque não é isso que afasta você de Deus. E aí esse homem começou a participar da pescaria, e foi uma vez, e foi outra, e hoje não falta mais. E hoje foi alcançado, por quê? Porque não houve condenação. Jesus não veio condenar. E se Ele não veio condenar, por que nós iríamos condenar? Se Ele não condena, não condene você também. Se Ele não fica apontando o erro, não fique apontando o erro você também. Deixe o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é trabalho dele, não é nosso. Deixe Ele agir. Deixe Ele fazer. A nós cabe amar. Porque Deus amou tanto que deu. Então vamos amar tanto que vamos nos dar às pessoas. Sem condenação. Sem apontar o dedo. Mas abraçando, incluindo. Porque é assim que Jesus é. E por ser dessa forma que as pessoas perguntavam: quem é este? Quer ver um exemplo? Lucas 7:37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora,
ela já tinha um rótulo na testa: pecadora, indigna, não merecedora. Você não pode fazer parte desse ambiente. Uma pecadora. As pessoas olhavam e condenavam imediatamente aquela mulher, provavelmente uma prostituta. Uma pecadora. Continuando o texto. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Agora versículo 44, a partir do 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Simão era o anfitrião desse jantar, desse momento. Era o dono da casa. E Jesus disse para Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Jesus é aquele que veio perdoar e salvar. Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados são perdoados, estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Uma mulher rotulada como pecadora, indigna, uma mulher que não merecia atenção, uma mulher que não merecia participar daquele ambiente. Se pudessem, estivessem estados atentos, provavelmente nem teriam deixado aquela mulher entrar. Ela entra ali aos olhos de todas as pessoas como uma condenada, como uma culpada, como uma indigna. Só que ela sai daquele lugar perdoada, purificada, limpa, salva, porque naquele lugar estava Jesus. Jesus não veio condenar, Jesus veio perdoar e veio salvar. Este é o meu papel, este é o seu papel. É isso que nós fazemos. E essa atitude causa espécie, essa atitude causa espanto. Quem é esse que perdoa e salva? Veja este outro exemplo. Lucas 5, 18 a 21, diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isto, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse? Quem é esse? Esses rejeitaram: que blasfema! Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Perceba algo muito interessante neste momento, nesse texto, nesse cenário e no anterior. Esse paralítico, ele foi levado à presença de Jesus. E é interessante que esse texto, esse cenário, essa história mostra exatamente como funciona a graça. Porque esse paralítico, ele não pôde se esforçar, ele não se esforçou para chegar à presença de Jesus. Na verdade, ele nem podia, ele não conseguia andar. Ele foi levado por outras pessoas até a presença de Jesus. Chegaram perto da casa, não tinha como entrar, a casa estava cheia. Não tinha como entrar pela porta ou passar pela janela, não tinha o que fazer. Esses homens subiram no terraço, no telhado, abriram um buraco no telhado
e desceram aquele homem naquela maca diante de Jesus. Aquele homem não tinha feito nada, estava deitado ali. E o mais interessante é que quando ele chega diante de Jesus, ele não começa a falar: Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Jesus, por gentileza me perdoa, Jesus. Não, aquele homem não tinha aberto a sua boca, e Jesus declara sobre ele o perdão. O seu perdão não está relacionado ao seu sacrifício e à sua atitude. O seu perdão está relacionado ao amor de Cristo por você. Da mesma forma, aquela mulher que se aproximou de Jesus e começou a beijar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, ela também não falou nada. Mas Jesus a perdoou. Jesus a purificou. Isso é graça. Isso é graça. Muitas vezes nós pensamos para nós mesmos que nós temos que fazer, e se fizer tudo direitinho, então Ele vai nos abençoar. Se fizermos tudo direitinho, se nos arrependermos, demonstrarmos o nosso arrependimento, então nós vamos alcançar o perdão. Muitas vezes nós ensinamos às outras pessoas isso. E dizemos para ela: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que corrigir, você tem que... Senão Jesus não vai aceitar aquilo que você está fazendo. Mas de repente a gente vê na Bíblia pessoas que não fizeram nada e simplesmente foram alcançadas pelo amor de Cristo. Isso vale para a sua vida. Ele ama você. Ele ama você. Sabe de uma coisa? Ele já te perdoou. Talvez você esteja aqui pensando e lembrando alguns erros, alguns vacilos, algumas coisas que você cometeu, algo que você pisou na bola e você tem se condenado por isso. Posso te dar uma notícia? Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Já ficou para trás. Não está na mente dele. Ele não olha para você lembrando disso. Ele ama você. Ele não me ama porque eu sou bonzinho, Ele me ama porque Ele é bonzão. Ele não ama você porque você fez tudo certinho. Ele ama você porque Ele faz tudo de forma perfeita. Ele. Quem é este? Quem é este que ama dessa forma? Quem é esse homem? Enquanto pessoas olhavam para alguém com faltas e se consideravam superiores, dizendo: ela é pecadora, ela não merece, ela não é digna, ou com pensamentos, ou com palavras de condenação, as pessoas se aproximavam, pecadoras, oprimidas, às vezes enfermas. Os outros olhavam sempre dizendo: esse é pecador, esse não merece. Enquanto as pessoas faziam isso, enquanto talvez as pessoas façam isso com você, talvez você sinta que as pessoas olham torto para você, talvez você olhe para você e diga: eu não mereço, eu sou pecador. Enquanto as pessoas olham de forma condenatória, ou às vezes nós mesmos olhamos dessa forma para nós mesmos, Jesus, por outro lado, Ele olha para você com amor. Ele olha para você com compaixão. Ele olha para você e transfere sobre a sua vida completa libertação do seu pecado. Quem é este? Quem é este homem? Este é aquele que não está irado com você, não perdeu a paciência com você, não desistiu de você. Pelo contrário, Ele te ama, Ele te perdoa e já fez tudo o que é necessário para que você não viva mais debaixo de condenação. Deixou estabelecido na sua palavra que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa e que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é este? É aquele que te ama, te perdoa e te salva. Quem é esse? Quem é esse homem? Ele também é, o meu segundo ponto é, aquele que cura. Queridos, se Jesus tivesse vindo ao mundo e tivesse somente nos perdoado e salvado, já seria maravilhoso. Já seria fantástico. Porque através do seu perdão e a salvação das nossas almas, o nosso destino eterno teria sido transformado. Se somente isso tivesse acontecido, já seria fantástico, porque nós não passaríamos mais uma eternidade de sofrimento, opressão, de dor e lamento, mas teríamos agora a certeza da vida ao lado de Deus Pai, da presença de Deus maravilhosa, paz.
uma presença doce, uma eternidade de alegria. Isso já seria tremendo, já seria fantástico. Não seria? Isso já é fantástico, porque isso já é verdade. Mas Jesus, Ele não fez apenas isso. Jesus, Ele não apenas cuidou do nosso futuro, do nosso destino, da nossa vida após a morte. Mas Jesus, Ele também muda o aqui e o agora. Jesus muda o já, muda o hoje, muda a sua vida agora. Jesus, Ele não se importou só com o seu futuro, mas Ele se ocupa também com a sua vida presente. Olhe este exemplo aqui, a continuação da história daquele paralítico que foi descido até a presença de Jesus, no versículo 21. Versículo 21 de Lucas 5. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Quem é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos, mais uma vez perplexos, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus não apenas perdoou aquele homem, não apenas mudou o destino eterno daquele homem, não apenas tirou aquele homem das trevas, do inferno, e o colocou para ter um destino ao lado de Deus Pai. Mas Jesus agora pega aquele homem que estivera prostrado, deitado, incapacitado, inválido, incapaz, e Ele coloca aquele homem em pé e diz: a partir de hoje você vai viver aqui de forma digna. A partir de hoje você vai produzir, a partir de hoje você vence, a partir de hoje você caminha, a partir de hoje você marcha, a partir de hoje você corre. Eu mudo a sua vida eterna, mas eu mudo o seu hoje também. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que tira as suas limitações, é aquele que toca no seu físico, Ele é aquele que tem poder para mudar a sua vida. Cegos enxergaram, surdos ouviram, leprosos foram purificados, mortos ressuscitaram na presença de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Não existe absolutamente limitação física alguma maior do que Jesus. Não existe limitação física alguma, enfermidade alguma, que seja maior do que o poder que está em Cristo Jesus. Eu estou dizendo que na sua vida não existe limitação física, não existe enfermidade, não existe absolutamente nada maior do que Cristo Jesus. Quem é este homem? Quem é este? Ele é aquele que tem poder para mudar toda e qualquer situação na sua vida. Ele é maior do que os gigantes que têm se levantado contra você. Ele é mais. Jesus é mais. Ele é mais do que a insônia, Ele é mais do que a depressão, Ele é mais do que o câncer, Ele é mais do que a AIDS, Ele é mais do que qualquer tentativa das trevas de oprimir você e destruir a sua vida. Ele é mais. Jesus é mais. Quem é este homem? Que homem é este? Quem é Ele? Ele é aquele que pode mudar todo e qualquer diagnóstico médico declarado sobre a sua vida. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Este é Jesus. Quem é Ele? Que homem é este? O que Ele faz? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Com palavras Ele cura, com palavras Ele perdoa, com toque, com imposição de mãos Ele transforma a vida, Ele coloca as pessoas em pé, Ele purifica, Ele transforma os destinos. Quem é esse homem? Ele também é, terceiro ponto, aquele que liberta.
Jesus é aquele que liberta. Talvez você esteja pensando: eu sei que eu sou perdoado, eu sei que eu já fui salvo, eu olho para mim e estou bem, fisicamente estou bem, não tenho limitações físicas, eu não sou cego, eu não sou surdo, eu não sou coxo, eu não sou paralítico, não tenho uma enfermidade. Mas ainda assim, eu percebo que existem áreas que eu não consigo avançar, existem áreas que eu não consigo levantar. Muitas vezes não estamos debaixo de limitação física, cegos, surdos ou paralíticos, mas ainda assim nos sentimos incapazes de caminhar, de marchar, de correr, de conquistar, de vencer. Existem amarras, existem correntes, outras correntes que nos aprisionam. Existem outras situações, outras influências que procuram destruir a nossa vida. Em João 10:10 está escrito: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Você sabia disso? Você sabe disso? Existe alguém, existe uma influência que quer destruir você, a cada um de nós. E ele faz isso, e ele planeja isso incessantemente, intensamente. Tem ações intencionais contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, contra as suas finanças, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu esposo, contra a sua esposa. Ele quer destruir você, ele odeia você. E enquanto ele puder, e se ele puder, ele vai procurar amarrar você, aprisionar você, algemar você, fazer você não lograr êxito. E muitas vezes a gente fica: o que está acontecendo? O que acontece? Eu tenho perdão, eu tenho vida, eu tenho saúde, mas existem áreas que as coisas não caminham, não evoluem. Eu quero dizer para você, querido, você já é vencedor. Você já é vencedor. Você já é vencedor por causa de Cristo. Veja aqui uma situação, nós vamos ver uma situação de uma pessoa que tinha uma forte influência de espíritos malignos que oprimiam essa vida. Não é nem o nosso caso, é muito pior do que uma influência, uma tentativa das trevas de trazer alguma dor a nós. Essa pessoa, ela estava dominada, ela estava muito influenciada pelas trevas. Veja só esse texto, Marcos 1, 21 a 27. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam com alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Israel. Cala-te e sai dele, repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isso? Ou quem é esse? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Nós vemos aqui uma situação, um homem opresso. Espíritos malignos influenciavam aquela vida de tal forma que elas pegavam até o corpo daquela pessoa e movimentavam, usavam a boca daquela pessoa para falar, destruindo aquele homem. Certamente houve uma abertura, houve ações daquele homem que deram autorização para aqueles espíritos agirem. Mas mesmo assim, ao momento que aqueles espíritos chegaram na presença de Jesus, Jesus ordenou: calem-se, saiam dele. Acabou o tempo de vocês influenciarem essa vida. E imediatamente aqueles espíritos malignos saíram daquele homem, largaram aquela pessoa, e aquela vida foi transformada de uma vez por todas, porque encontraram Jesus. Quem é este? Quem é este? Este é aquele que é maior do que todo espírito, toda imundície que tenta oprimir a sua vida. Este é aquele que liberta, este é aquele que te dá vitória, este é aquele que muda o seu destino. É Ele, é Jesus, aquele que tem todo o poder. Você olha para você olha para a sua história, e talvez você diga: eu não consigo, eu não sei, é mais forte do que eu. Saiba que
Jesus é maior. Jesus é mais poderoso. Jesus é. Quer ver mais uma história? Mais um exemplo? Lucas 9, 42 e 43. Agora um menino. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus o repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E aí todos ficaram mais uma vez atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, e aí continua o texto. Queridos, mais uma vez nós vemos, o espírito maligno vem tentando destruir, tentando colocar para baixo, oprimir, joga aquele menino no chão, faz dele uma pessoa digna de pena. As pessoas olhavam para aquele menino e o que fazer? Opresso. O espírito maligno tentando destruir, os demônios tentando afligir aquela pessoa. Os espíritos malignos, eles tentam oprimir a minha vida, a sua vida. Eles tentam jogar você no chão. Eles tentam pisar sobre você. Eles têm tentado frustrar as suas finanças. Eles têm tentado causar destruição no seu lar. Eles têm tentado provocar emoções na sua mente de depressão, de tristeza, de dor. Espíritos malignos têm tentado colocar pensamentos de desistência em muitos aqui. Você tem pensado em desistir. Alguns talvez até pensem em tirar a própria vida. São espíritos malignos tentando te jogar no chão. Espíritos malignos tentando destruir você, tentando matar você. Eles causam conflitos familiares. Esses dias eu ouvi um testemunho interessante. Um casal estava no carro e discutindo. Aquelas brigas bobas de casal, começa com uma coisinha e nenhum dos dois resolve ceder e vai só aumentando. E não conseguiram chegar num fim da discussão. O esposo parou o carro, puxou o freio de mão, saiu do carro e começou em volta do carro. Satanás, você sai daqui agora em nome de Jesus, eu ordeno, você não pode tocar na minha vida, você não pode tocar no meu casamento, sai agora, eu ordeno, sai daqui. E deu a volta, fez um reteté, um xabalaia ali, em volta do carro dele, entrou no carro de novo, virou para a esposa, eu te amo, você está bem? Ela, tudo bem, vamos em frente então. E pronto. Muitas vezes nós nos atentamos, mas ele procura jogar discórdia, conflitos. E a gente desatento, recebe às vezes algumas acusações, alguns pensamentos, e ele está tentando nos jogar no chão. O inimigo tem tentado te jogar no chão? O inimigo tem tentado destruir você? Posso te dizer uma coisa? Jesus está neste lugar. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que estava diante daquele garoto, os demônios o jogaram no chão, e Jesus libertou aquele menino de todas aquelas influências malignas. Esse Jesus está aqui hoje. O mesmo Jesus que estava pregando naquela sinagoga, e entrou aquele homem cheio de espírito maligno, e ele foi liberto naquela hora. O mesmo Jesus, com o mesmo poder, está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Queria pedir o pessoal do louvor vir aqui, por gentileza. O mesmo Jesus, Ele está aqui hoje com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com o mesmo coração. Ele está aqui hoje, sabe para quê? Para perdoar você. Na verdade, Ele já perdoou você. Ele está aqui hoje para salvar você. A salvação já está à sua disposição. Ele está aqui hoje para curar você. Na verdade, Ele já te curou. Ele já te curou. Ele já te deu a saúde. Ele está aqui hoje para que você tome posse da libertação e da liberdade que existe nele. Ele está aqui hoje para colocar um fim nessa história, nesse tempo de tormento. Posso dizer um versículo bíblico para você que tem tocado a minha vida nesses últimos dias de uma forma mais intensa? Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo.
Aquilo que era velho, aquilo que era antigo, já ficou para trás. E agora existe um novo caminho, um novo destino, uma nova rota para a sua vida. Você está em Cristo, então existe uma nova vida para você. Uma vida de liberdade, uma vida sem condenação, uma vida de saúde, uma vida de completa liberdade. Toda a intenção das trevas contra a sua vida cai por terra em nome de Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje.